Traduza e te dou meu salário, disse o milionário rindo. Mas a faxineira deu uma lição. Ricardo Mendonça chegou ao seu escritório naquela segunda-feira com o humor ainda mais azedo que de costume. Os negócios andavam difíceis e ele precisava descontar sua irritação em alguém. Sua empresa de tecnologia ocupava 3 andares de um prédio comercial na Vila Olímpia, em São Paulo, e ele se orgulhava de comandar mais de 200 funcionários. Foi quando viu Helena Santos limpando sua mesa executiva que uma ideia cruel passou por sua cabeça. A mulher de 48 anos trabalhava ali há 5 anos, sempre discreta, sempre silenciosa. Ricardo pegou um documento que havia chegado por correio eletrônico de um fornecedor alemão e imprimiu algumas páginas. Depois, com um sorriso debochado estampado no rosto, jogou os papéis sobre a mesa molhada onde Helena passava o pano. "Ei, você aí", disse ele, ajustando a gravata à cara. "Traduza isso e te dou o meu salário do mês." Helena parou o que estava fazendo e olhou para ele com uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar. Não era medo, não era raiva. Era algo mais profundo, como se ela estivesse medindo o caráter dele naquele momento. "O senhor está falando sério?" perguntou ela com a voz calma. Ricardo deu uma gargalhada alta que ecoou pelo escritório envidraçado. "Claro que não, mulher. Você mal deve saber ler direito. É só uma brincadeira. Pega esses papéis molhados aí e joga no lixo." Mas Helena já havia pegado o documento. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de limpeza, seguraram os papéis com cuidado. Ela olhou para as palavras alemãs impressas e, para surpresa de Ricardo, começou a ler em voz alta. "Sehr geehrter Herr Mendonça, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können." A voz de Ricardo sumiu. Ele ficou parado, boquiaberto, enquanto Helena continuava lendo fluentemente em alemão. As palavras saíam naturalmente de sua boca, como se aquele fosse seu idioma nativo. "Espera aí. Você entende alemão?" gaguejou Ricardo. Helena parou de ler e o encarou. "Entendo, sim. O senhor quer que eu traduza ou não?" Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Como uma simples faxineira podia falar alemão? Aquilo tinha que ser pegadinha. "Você está fingindo. Isso é impossível." Helena suspirou e começou a traduzir para o português. "Prezado senhor Mendonça, temos o prazer de informá-lo que nossa proposta de parceria técnica foi aprovada pelo Conselho Diretor. No entanto, identificamos algumas inconsistências nos relatórios de propriedade intelectual enviados." "Pare", Ricardo interrompeu, arrancando o papel das mãos dela. "Como você sabe isso?" "Eu traduzi o que estava escrito, senhor. O senhor me pediu para traduzir." Ricardo olhou para o documento, depois para Helena, depois para o documento novamente. Ele sabia alemão básico dos negócios, o suficiente para entender que a tradução dela estava perfeita. "Isso é impossível", murmurou ele. "Você é faxineira." "Como?" Helena dobrou o pano de limpeza e o colocou sobre o carrinho. "Posso continuar limpando, senhor? Ou o senhor quer que eu termine a tradução?" A pergunta soou como um desafio. Ricardo sentiu que estava perdendo o controle da situação, algo que raramente acontecia em seu próprio escritório. "Termine", disse ele, mais por orgulho do que por curiosidade. Helena continuou traduzindo. O documento falava sobre irregularidades em patentes, sobre tecnologias desenvolvidas décadas atrás que ainda geravam royalties, sobre a necessidade de verificar a origem de certas invenções. Quanto mais ela falava, mais pálido Ricardo ficava. Particularmente preocupante é o caso da patente BR 7834521, registrada em 1978 sob o nome de Mendonça Tecnologia, mas com evidências de que a criação original pode ter sido de Helena Santos. Ela parou abruptamente. Ricardo gelou. "Continue", disse ele com a voz rouca. "Não", respondeu Helena simplesmente. "Só continuo se o senhor aceitar uma condição." "Que condição?" "O senhor trabalha um dia inteiro no meu lugar. Faz tudo o que eu faço, ganha o que eu ganho e vê como é a vida de quem o senhor trata como invisível." Ricardo riu, mas era um riso nervoso. "Você está me chantageando? Estou oferecendo uma troca justa. O senhor quer a tradução completa? Então aceita a condição." "E se eu não aceitar?"
Helena tirou um celular antigo do bolso do uniforme e mostrou que já havia fotografado o documento. Então eu envio essas fotos para os advogados que cuidam dos direitos de Helena Santos. A primeira, Helena Santos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Ricardo sentiu um calafrio subir pela espinha. Como ela sabia sobre Helena Santos? Como ela sabia sobre a patente de 1978? Aquilo era impossível. Tinha que ser coincidência. Quem é você? Perguntou ele com a voz trêmula. Meu nome é Helena Santos, respondeu ela calmamente. Helena Santos Júnior. E essa patente que vocês usam há 45 anos era da minha mãe. O mundo de Ricardo desabou naquele momento. Ele se lembrou vagamente de histórias que seu pai contava sobre uma secretária muito inteligente que trabalhava na empresa nos anos 70. Uma mulher que tinha ideias brilhantes, que ajudava a resolver problemas técnicos complexos. Mas ela tinha desaparecido de repente, e seu pai nunca explicou o motivo. Isso é mentira, Ricardo balbuciou. Meu pai criou essa tecnologia. Seu pai roubou essa tecnologia. Helena o interrompeu, mas sem agressividade na voz. E eu posso provar. Durante os próximos minutos, Helena explicou tudo. Sua mãe, também chamada Helena Santos, havia sido secretária executiva na empresa do pai de Ricardo entre 1975 e 1978. Ela era formada em engenharia elétrica, numa época em que poucas mulheres conseguiam trabalhar na área. Como não conseguia emprego como engenheira, aceitou trabalhar como secretária, mas sempre contribuía com ideias e soluções técnicas. Em 1977, ela desenvolveu um sistema revolucionário de processamento de dados que seria a base de toda a tecnologia que a empresa Mendonça usaria pelos próximos 50 anos. Ela entregou os protótipos e as especificações para o pai de Ricardo, confiando que seria reconhecida pelo trabalho. Em vez disso, foi demitida uma semana depois. A patente foi registrada no nome da empresa, e ela nunca recebeu um centavo pelos royalties, que geraram milhões ao longo das décadas. Minha mãe passou o resto da vida tentando provar que a invenção era dela, continuou Helena, enquanto Ricardo permanecia em silêncio. Ela guardou todas as anotações, todos os rascunhos originais, todas as provas, mas, na época, quem ia acreditar na palavra de uma secretária contra a de um empresário influente? Por que você está me contando isso agora? Ricardo conseguiu perguntar. Porque minha mãe partiu há 3 anos, e antes de partir ela me fez prometer que eu viria trabalhar aqui. Não para me vingar, mas para entender que tipo de pessoa cresceu na fortuna construída sobre o trabalho dela. Ricardo sentou-se pesadamente em sua cadeira executiva. Sua mente estava girando, tentando processar todas aquelas informações. A história de Helena fazia sentido. Explicava por que seu pai sempre ficava nervoso quando alguém mencionava os primeiros anos da empresa. Explicava por que ele queimou tantos documentos antigos antes de falecer. Você quer dinheiro? Perguntou ele, tentando voltar ao terreno conhecido. Não, respondeu Helena. Quero que o senhor entenda o valor do trabalho digno. Quero que o senhor passe um dia fazendo o que eu faço, ganhando o que eu ganho, sendo tratado como eu sou tratada. E depois? Depois a gente conversa sobre justiça. Ricardo olhou para Helena por um longo momento. Havia algo na dignidade dela que o incomodava profundamente. Ela não estava desesperada, não estava suplicando. Estava simplesmente oferecendo uma oportunidade de ele fazer a coisa certa. Está bem, disse ele finalmente. Aceito sua condição. Mas só um dia. Helena assentiu. Um dia. O senhor vem amanhã às 5 da manhã. Dona Teresa vai explicar tudo o que precisa fazer. 5 da manhã? É quando começamos. O senhor vai usar o uniforme, vai ganhar o mesmo salário que eu ganho por dia e vai fazer exatamente as mesmas tarefas. Ricardo engoliu em seco. Há 20 anos que não acordava antes das 7 da manhã. E depois disso, você termina a tradução? Depois disso, a gente conversa sobre muitas coisas. Helena terminou de limpar a mesa, arrumou seus materiais no carrinho
e se dirigiu para a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, Sr. Ricardo, o documento que o senhor me deu para traduzir não é sobre parceria técnica. É uma investigação sobre fraudes em patentes. A empresa alemã foi contratada pela família Santos para investigar o roubo da tecnologia de 1978. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos e com um mundo que havia mudado completamente em menos de uma hora. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa tentando lembrar das conversas que tinha com o pai sobre os primeiros anos da empresa. Tentou se lembrar se havia outras irregularidades, outras injustiças que pudessem vir à tona. Às 4:30 da manhã, ele estava no estacionamento da empresa, vestindo uma calça jeans velha e uma camiseta que não usava há anos. Dona Teresa, a supervisora da limpeza, o recebeu com um olhar severo. "Então o senhor é o famoso patrão que vai trabalhar por um dia", disse ela, entregando um uniforme apertado. "Espero que esteja preparado." O uniforme mal cabia em Ricardo. A camisa apertava no peito, a calça estava curta, e o tênis de segurança machucava seus pés acostumados com sapatos italianos. Dona Teresa entregou um balde pesado, produtos de limpeza e uma lista de tarefas. Primeiro andar, 12 banheiros, 8 copas, 60 mesas, todos os vidros e o chão inteiro. Tem 2 horas para terminar antes que os funcionários cheguem. Ricardo olhou para a lista e sentiu um aperto no peito. Em 2 horas ele teria que limpar mais espaço do que imaginava ser possível. Os primeiros 20 minutos foram um desastre. Ricardo não sabia como usar os produtos corretamente, como esfregar sem deixar marcas, como organizar o trabalho para ser eficiente. Suas costas doíam, suas mãos ficaram vermelhas dos produtos químicos e ele estava suando dentro do uniforme apertado. Foi então que Helena apareceu. "Precisa de ajuda?" perguntou ela sem ironia na voz. "Eu não sei como vocês fazem isso", admitiu Ricardo ofegante. Helena pegou outro pano e começou a trabalhar ao lado dele. "A gente aprende porque precisa. Minha mãe me ensinou que trabalho digno enobrece a pessoa, não importa qual seja o trabalho." Enquanto trabalhavam lado a lado, Helena contou mais sobre sua história. Ela tinha formação superior em linguística, falava 7 idiomas e havia trabalhado como tradutora juramentada por 15 anos. Mas quando o marido ficou doente e as contas médicas consumiram todas as economias da família, ela precisou aceitar qualquer emprego que encontrasse. "Por que aqui?" perguntou Ricardo, esfregando o chão com dificuldade. "Porque eu queria entender. Queria ver se o filho era igual ao pai." "E o que você descobriu?" Helena parou de limpar e o olhou. "Descobri que o senhor é pior. Seu pai pelo menos tinha a desculpa de ter crescido numa época diferente. O senhor não tem desculpa nenhuma." As palavras doeram mais do que Ricardo esperava. Ele continuou limpando em silêncio, pensando em todas as vezes que havia tratado os funcionários da limpeza como se fossem invisíveis. Quantas Helenas havia ignorado ao longo dos anos? Quantas pessoas talentosas havia subestimado apenas pelo uniforme que vestiam? Às 7 da manhã, os primeiros funcionários começaram a chegar. Ricardo sentiu uma humilhação que nunca havia experimentado. Pessoas que trabalhavam para ele o viam vestido de faxineiro suado com as mãos sujas. Alguns riram, outros fingiram não ver. Todos o trataram exatamente como tratavam Helena e os outros funcionários da limpeza. "Agora o senhor sabe como é ser invisível", disse Helena quando terminaram o primeiro andar. Durante o intervalo, Ricardo se sentou ao lado dos outros funcionários da limpeza, na pequena sala que servia de refeitório. Foi ali que descobriu uma realidade que nunca havia imaginado. Seu João, o porteiro que cumprimentava todo mundo com um sorriso, era engenheiro civil formado há 30 anos. Dona Maria, que limpava os banheiros, havia sido professora universitária de química. Carlos, que cuidava do jardim, tinha mestrado em agronomia. "Como vocês acabaram aqui?" perguntou Ricardo, genuinamente confuso. "A vida, patrão", respondeu seu João. "A vida acontece. Empresa fecha, idade chega, mercado muda. Aí a gente pega o que tem e trabalha com dignidade. Mas vocês são qualificados.
poderiam estar em cargos melhores, Dona Maria riu com amargura. O senhor acha que a gente não tentou? Depois dos 50 ninguém quer contratar. Depois dos 60, então, nem se fala. A gente existe para ser invisível. Ricardo passou o resto do dia refletindo sobre essas palavras. Cada vez que esfregava um banheiro sujo, cada vez que esvaziava uma lixeira, cada vez que uma pessoa passava por ele sem olhar nos olhos, ele entendia um pouco mais sobre a realidade que havia ignorado por toda a vida. No final do dia, quando recebeu seu pagamento proporcional, Ricardo olhou para os números no papel e sentiu vergonha. Em um dia de trabalho, Helena ganhava menos do que ele gastava em uma única refeição. Agora a gente pode conversar, disse Helena quando se encontraram no estacionamento. Eles foram para uma lanchonete próxima da empresa. Ricardo, ainda vestido com um uniforme de faxineiro, sentiu os olhares de julgamento dos outros clientes. Helena pediu apenas um café. Ricardo percebeu que ela estava calculando cada centavo. "O que você quer de mim?" perguntou ele, direto ao ponto. "Quero que o senhor entenda que justiça não é só sobre dinheiro. É sobre reconhecimento, é sobre dignidade, é sobre dar oportunidades reais para as pessoas." Helena tirou uma pasta da bolsa. Dentro, havia cópias de todos os documentos originais de sua mãe. Esquemas técnicos, anotações, protótipos, correspondências, tudo datado e assinado, provando que a tecnologia que havia feito a fortuna da família Mendonça pertencia, na verdade, à família Santos. "Eu poderia processar a empresa amanhã", disse ela. "Com esses documentos eu ganharia na justiça. Os royalties dos últimos 45 anos dariam para eu nunca mais precisar trabalhar. Por que não faz isso? Porque minha mãe não me criou para ser vingativa. Ela me criou para ser justa." Helena explicou sua proposta. Ela não queria destruir a empresa nem arruinar Ricardo. Queria que ele implementasse mudanças reais, salários dignos para todos os funcionários, programas de capacitação para aproveitar os talentos escondidos e um reconhecimento público da contribuição de Helena Santos para o sucesso da empresa. "E a patente?" perguntou Ricardo. "Registra no nome da minha mãe, como deveria ter sido desde o início. Os royalties futuros ficam comigo. Os passados, a gente negocia." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. A proposta era justa, mais justa do que ele merecia, mas havia algo que o incomodava. "Por que você está fazendo isso? Por que está me dando uma chance de fazer a coisa certa?" Helena sorriu pela primeira vez desde que haviam se conhecido. "Porque eu acredito que as pessoas podem mudar. E porque minha mãe sempre dizia que a dignidade se constrói dando dignidade aos outros." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Ricardo começou a implementar as mudanças que Helena havia sugerido. Não foi fácil. O conselho de acionistas resistiu quando ele propôs aumentar os salários dos funcionários da limpeza. Os gerentes reclamaram quando ele criou programas de capacitação interna. Alguns investidores ameaçaram se retirar quando souberam que ele ia reconhecer publicamente o erro histórico da empresa. Mas Ricardo persistiu. A experiência de trabalhar como faxineiro por um dia havia mudado algo fundamental em sua percepção. Ele começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, a parar para conversar com a equipe de limpeza, a valorizar as ideias que vinham de todos os níveis da empresa. Helena continuou trabalhando na limpeza, mas agora ela também participava das reuniões de planejamento quando havia documentos internacionais para traduzir. Sua competência em idiomas rapidamente se tornou fundamental para a expansão internacional da empresa. Foi durante uma dessas reuniões que surgiu o primeiro obstáculo sério. Um dos acionistas principais, Dr. Augusto Ferreira, descobriu sobre as mudanças e não gostou nada do que viu. "Ricardo, que história é essa de você estar valorizando faxineira?" perguntou ele durante uma reunião de diretoria. "A empresa está gastando uma fortuna com esses programas de capacitação. E agora você quer reconhecer que seu pai cometeu irregularidades? Isso vai destruir nossa reputação."
Isso vai limpar nossa reputação, respondeu Ricardo. Fazer a coisa certa nunca é um erro. Fazer a coisa certa? Dr. Augusto riu com desprezo. A coisa certa é proteger os interesses dos acionistas. Sua obrigação é maximizar os lucros, não distribuir esmolas para funcionários. A discussão se intensificou. Outros membros do conselho se dividiram. Alguns apoiavam as mudanças de Ricardo, vendo nelas uma oportunidade de modernizar a empresa. Outros achavam que ele estava perdendo o foco nos negócios. A situação ficou ainda mais complicada quando o Dr. Augusto descobriu sobre Helena e sobre a questão da patente. Ele contratou seus próprios advogados para investigar a situação e chegou a uma conclusão perturbadora. Se essa mulher realmente provar que a patente foi roubada, ela pode quebrar a empresa, disse ele para Ricardo em uma conversa privada. Os royalties que teríamos que pagar, mais os danos, mais a perda de credibilidade, seria o fim de tudo. Então, você acha que devemos lutar contra ela na justiça? Eu acho que devemos fazer ela desaparecer antes que isso vire um problema maior. Ricardo gelou. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que você pare de brincar de menino bonzinho e proteja o que é seu. Essa mulher é uma ameaça. Trate ela como tal. Naquela noite, Ricardo procurou Helena. Ela estava terminando seu turno, guardando os materiais de limpeza no almoxarifado. O prédio estava quase vazio, apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza do turno da noite. Preciso conversar com você, disse ele. Helena percebeu a tensão em sua voz. Aconteceu alguma coisa? Ricardo contou sobre a reunião com o Dr. Augusto, sobre as pressões que estava sofrendo, sobre as ameaças veladas que havia escutado. Helena ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar surpresa. Você sabia que isso ia acontecer, disse Ricardo, percebendo a calma dela. Eu sabia que não seria fácil. Pessoas como o Dr. Augusto não mudam. Elas só pensam em poder e dinheiro. Ele quer que eu lute contra você na justiça. Quer que eu tente desacreditar seus documentos. E o que você vai fazer? Ricardo olhou para Helena por um longo momento. 3 semanas atrás, ele teria seguido o conselho de Dr. Augusto sem hesitar. Teria usado todos os recursos possíveis para proteger seus interesses. Mas agora, vou fazer a coisa certa, disse ele finalmente. Vou reconhecer publicamente que meu pai roubou a invenção da sua mãe. Vou registrar a patente no nome correto e vou estabelecer um acordo justo para os royalties. Helena sorriu. Isso vai custar caro para você. Algumas coisas valem mais que dinheiro. Mas as complicações estavam apenas começando. Na semana seguinte, Dr. Augusto convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Acionistas para destituir Ricardo da presidência da empresa. Ele argumentou que Ricardo estava tomando decisões irracionais que prejudicavam os interesses dos investidores. A reunião foi tensa. Dr. Augusto apresentou números mostrando como as mudanças implementadas por Ricardo haviam aumentado os custos operacionais. Ele questionou a sanidade mental de um presidente que preferia acreditar em uma faxineira em vez de proteger o patrimônio da empresa. Senhores acionistas, disse Dr. Augusto gesticulando dramaticamente, temos aqui um caso clássico de chantagem emocional. Uma mulher astuta que conseguiu manipular nosso presidente com uma história emocionante sobre injustiças do passado. Ricardo Mendonça perdeu a capacidade de liderar esta empresa. Vários acionistas assentiram. A situação estava ficando complicada para Ricardo. Ele sabia que, se fosse destituído, Dr. Augusto assumiria o controle e todas as mudanças seriam revertidas. Helena voltaria a ser apenas uma faxineira invisível e a injustiça contra sua mãe nunca seria reparada. Foi quando Helena entrou na sala de reuniões. Dr. Augusto ficou vermelho de raiva. Que absurdo é esse? Quem deixou essa funcionária entrar aqui? Eu autorizei, disse Ricardo. Helena tem algo importante para mostrar a todos vocês. Helena se dirigiu à mesa de reuniões com a mesma dignidade que demonstrava ao limpar banheiros. Ela abriu uma pasta e distribuiu cópias de documentos para todos os presentes. Senhores acionistas, disse ela com voz firme, eu gostaria de apresentar a vocês alguns documentos que talvez sejam do interesse de todos. Dr. Augusto tentou protestar, mas Helena continuou.
Estes são os registros originais da invenção de Helena Santos, minha mãe, datados de 1977. Aqui temos as especificações técnicas, os protótipos, as anotações manuscritas e as correspondências com a empresa Mendonça Tecnologia. Ela pausou, deixando que todos examinassem os papéis. Aqui, continuou apontando para outro documento, temos o registro da patente, feito em 1978, um ano depois que minha mãe entregou a invenção para o Sr. Henrique Mendonça, pai do atual presidente. Os acionistas murmuravam entre si, examinando os documentos. Era impossível negar a autenticidade dos papéis. As datas, as assinaturas, os carimbos oficiais, tudo estava ali. Isso é uma falsificação, gritou o Dr. Augusto. Essa mulher forjou esses documentos para chantagear a empresa. Helena abriu outra pasta. O senhor tem razão em suspeitar, Dr. Augusto. Por isso, eu também trouxe a perícia técnica feita por 3 laboratórios independentes, confirmando a autenticidade de todos os documentos. Além disso, trouxe os depoimentos de 6 ex-funcionários da empresa que trabalharam com minha mãe na época e que podem confirmar que ela foi a verdadeira criadora da tecnologia. A sala ficou em silêncio. Dr. Augusto empalideceu, percebendo que sua estratégia havia falhado completamente. Helena continuou. Senhores, eu não vim aqui para destruir esta empresa. Vim para oferecer uma solução justa e benéfica para todos. O presidente Ricardo Mendonça tomou a decisão correta ao reconhecer o erro histórico e buscar uma reparação adequada. Ela distribuiu outro conjunto de documentos. Esta é a minha proposta de acordo. O reconhecimento público da autoria da invenção, o registro da patente no nome correto e um percentual justo dos royalties futuros. Em troca, eu renuncio a qualquer reivindicação sobre os royalties dos últimos 45 anos, que somam aproximadamente 50 milhões de reais. Um dos acionistas levantou a mão. Senhora Helena, essa proposta significa que a empresa economizaria 45 milhões de reais em indenizações? Exatamente. E mais. Significa que vocês teriam acesso aos conhecimentos técnicos completos da invenção original, que poderiam gerar novas oportunidades de desenvolvimento. Outro acionista perguntou: e as mudanças implementadas pelo presidente Ricardo? Os aumentos salariais? Os programas de capacitação? Helena sorriu. Essas mudanças já estão mostrando resultados positivos. A produtividade da empresa aumentou 15% no último mês. A rotatividade de funcionários diminuiu drasticamente e, mais importante, vocês descobriram talentos escondidos dentro da própria empresa. Ela apontou para alguns papéis na mesa. Seu João, o porteiro, apresentou um projeto de reestruturação do sistema de segurança que pode economizar R$300 mil por ano. Dona Maria desenvolveu uma nova fórmula de produtos de limpeza ecológicos que pode gerar uma nova linha de negócios. Carlos criou um sistema de irrigação inteligente que outras empresas já demonstraram interesse em comprar. Os acionistas se entreolharam, impressionados. Ninguém havia imaginado que funcionários da limpeza pudessem contribuir tanto para a empresa. Dr. Augusto fez uma última tentativa. Isso tudo é muito bonito, mas o fato é que Ricardo está misturando sentimentos com negócios. Uma empresa não é uma instituição de caridade. Helena se virou para ele. O senhor está certo, Dr. Augusto. Uma empresa não é uma instituição de caridade. É um lugar onde pessoas trabalham para criar valor. E o maior erro que uma empresa pode cometer é desperdiçar o talento das pessoas que trabalham nela. Ela pausou, encarando-o diretamente. Durante 5 anos, eu traduzi documentos internacionais para esta empresa de graça. Sempre que encontrava papéis em idiomas estrangeiros esquecidos nas lixeiras, eu os traduzia e deixava as traduções na mesa do Sr. Ricardo. Vocês achavam que era magia? Ricardo ficou chocado. Você fazia isso? Eu fazia. Porque minha mãe me ensinou que quando você tem um talento, deve usá-lo para ajudar, mesmo que ninguém reconheça. Helena se dirigiu novamente aos acionistas. Senhores, vocês têm 2 opções. Podem seguir o conselho do Dr. Augusto e lutar contra mim na justiça. Vão gastar milhões em advogados,
Vão perder de qualquer forma porque eu tenho todas as provas. E ainda vão ter que pagar indenizações muito maiores do que estou propondo agora. Ela fez uma pausa dramática. Ou vocês podem aceitar minha proposta, economizar dezenas de milhões de reais e ainda por cima transformar esta empresa em um exemplo de justiça e inovação social. Um dos acionistas mais velhos, Sr. Carlos Andrade, pediu a palavra. Senhora Helena, eu trabalho com negócios há 40 anos. Nunca vi uma proposta tão generosa vinda de alguém que foi prejudicado como a senhora foi. Por que está fazendo isso? Helena sorriu com tristeza. Porque minha mãe passou os últimos anos de vida sofrendo com a injustiça que foi cometida contra ela. Ela não queria vingança. Ela queria reconhecimento. Ela queria que sua contribuição fosse lembrada. E ela queria que outras pessoas não passassem pelo que ela passou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Eu poderia destruir esta empresa hoje. Poderia exigir tudo que é meu por direito. Mas isso não traria minha mãe de volta. Isso não repararia o sofrimento dela. A única coisa que pode honrar a memória dela é fazer com que esta empresa se torne um lugar onde pessoas como ela são valorizadas. A sala ficou em silêncio. Vários acionistas tinham lágrimas nos olhos. Até Dr. Augusto parecia abalado. Sr. Carlos Andrade se levantou. Eu proponho que aceitemos a proposta da Sra. Helena integralmente. E mais, proponho que oferecemos a ela o cargo de diretora de desenvolvimento humano, com salário compatível com sua formação e competência. Secundo a proposta, disse outro acionista imediatamente. Em poucos minutos a votação foi unânime. Apenas Dr. Augusto se absteve, visivelmente contrariado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas as mudanças na empresa trouxeram novos desafios. Nas semanas seguintes, alguns concorrentes começaram a espalhar rumores sobre instabilidade na Mendonça Tecnologia. Clientes antigos questionaram se a empresa ainda era confiável. Fornecedores aumentaram os preços, aproveitando-se da suposta vulnerabilidade. Ricardo estava em seu escritório, analisando relatórios preocupantes, quando Helena bateu na porta. Posso entrar? Claro. Aliás, agora que você é diretora, não precisa mais pedir licença. Helena entrou e se sentou na cadeira em frente à mesa de Ricardo. Ela usava um terno discreto, mas ainda carregava a mesma dignidade simples de quando vestia uniforme de faxineira. As coisas estão difíceis, disse ela, apontando para os relatórios. Estão. Alguns clientes estão cancelando contratos. Os fornecedores estão sendo mais exigentes. Acho que subestimei a reação do mercado às nossas mudanças. Helena refletiu por um momento. Ricardo, você se arrepende do que fizemos? Não, respondeu ele imediatamente. Nem por um segundo. Pela primeira vez na vida eu durmo tranquilo, sabendo que estou fazendo a coisa certa. Então vamos resolver esses problemas juntos. Helena tinha uma proposta. Ela sugeriu que organizassem uma grande apresentação para investidores e clientes, mostrando todos os avanços que a empresa havia conseguido com as mudanças implementadas. Em vez de esconder a transformação, eles iriam usá-la como diferencial competitivo. Nós vamos mostrar que uma empresa que valoriza seus funcionários é mais inovadora, mais produtiva e mais confiável, disse ela. A preparação para o evento foi intensa. Helena coordenou uma equipe que incluía seu João, Dona Maria, Carlos e vários outros funcionários que haviam sido promovidos de acordo com seus talentos reais. Juntos, eles desenvolveram apresentações sobre os projetos inovadores que estavam sendo implementados. O sistema de segurança de seu João havia reduzido os gastos com vigilância em 40%. Os produtos ecológicos de Dona Maria estavam gerando interesse de grandes redes de supermercados. O sistema de irrigação inteligente de Carlos havia sido patenteado e já tinha 3 empresas interessadas em licenciar a tecnologia. A apresentação foi marcada para uma quinta-feira à tarde. O auditório da empresa estava lotado com investidores, clientes, fornecedores e representantes da mídia especializada.
Dr. Augusto também estava presente, claramente torcendo pelo fracasso do evento. Ricardo abriu a apresentação falando sobre a história da empresa e sobre a importância de reconhecer erros do passado para construir um futuro melhor. Ele contou a história de Helena Santos, a verdadeira inventora da tecnologia que sustentou a empresa por décadas, e anunciou oficialmente a correção da autoria da patente. Hoje, disse ele, estamos registrando a patente BR 78834521, no nome de Helena Santos, sua verdadeira criadora. Este não é apenas um ato de justiça, mas um reconhecimento de que nossa empresa foi construída sobre o talento e a dedicação de pessoas extraordinárias. Em seguida, Helena tomou a palavra. Ela falou sobre inovação, sobre como o verdadeiro progresso vem de valorizar cada pessoa em uma organização, independentemente do cargo que ocupa. Senhores, disse ela, durante 5 anos eu trabalhei na limpeza desta empresa. Nesse período, eu observei, aprendi, contribuí silenciosamente e descobri algo fundamental. Talento existe em todos os níveis de uma organização. A diferença entre uma empresa boa e uma empresa excepcional é a capacidade de reconhecer e aproveitar esse talento. Ela apresentou os resultados dos 3 meses de transformação. A produtividade havia aumentado 22%. A satisfação dos funcionários estava no nível mais alto já registrado. O número de sugestões de melhorias havia triplicado. E mais importante, a empresa havia desenvolvido 5 novas tecnologias a partir de ideias que vieram de funcionários que antes eram considerados invisíveis. A plateia estava impressionada, mas Helena guardara o melhor para o final. Hoje quero anunciar nossa mais nova inovação, disse ela, enquanto uma tela exibia gráficos e especificações técnicas. O Sistema Integrado de Gestão Participativa, desenvolvido em conjunto por nossa equipe multidisciplinar. O sistema era revolucionário. Combinava ideias de seu João sobre segurança, de Dona Maria sobre sustentabilidade, de Carlos sobre automação e de vários outros funcionários. Era uma plataforma que permitia a qualquer empresa identificar e aproveitar os talentos escondidos de seus funcionários. Este sistema já despertou o interesse de 15 empresas nacionais e 3 multinacionais, continuou Helena. As projeções indicam que pode gerar 40 milhões de reais em royalties nos próximos 5 anos. A plateia explodiu em aplausos. Investidores se entreolharam com interesse renovado. Representantes de outras empresas já faziam anotações sobre possíveis parcerias. Mas o momento mais emocionante veio quando Helena chamou Dona Maria ao palco. Dona Maria trabalhou como faxineira por 8 anos, disse Helena. Mas ela tem doutorado em Química e acabou de desenvolver uma linha de produtos de limpeza biodegradáveis que vai revolucionar o mercado. Dona Maria, visivelmente nervosa, pegou o microfone. Eu nunca pensei que ia ter uma chance dessas, disse ela, com a voz trêmula. Durante anos, eu limpei esses escritórios pensando nas fórmulas que poderia criar se alguém me desse uma oportunidade. Hoje, graças ao presidente Ricardo e à diretora Helena, eu posso contribuir com o que sei fazer de melhor. Os aplausos foram ensurdecedores. Várias pessoas na plateia estavam chorando. A transformação da empresa não era apenas uma estratégia de negócios, era uma revolução humana. No final da apresentação, um investidor alemão pediu a palavra. Senhor Ricardo, senhora Helena, disse ele em inglês com sotaque alemão. Eu represento um grupo de investidores europeus interessados em inovação social. Gostaríamos de propor uma parceria para implementar esse modelo de gestão participativa em nossas empresas na Europa. Outro investidor se levantou. Eu represento uma rede de empresas brasileiras. Queremos licenciar essa metodologia para implementar em todas as nossas unidades. Em menos de 1 hora, a empresa havia recebido propostas que somavam mais de 100 milhões de reais em novos negócios. Dr. Augusto, que havia chegado ao evento torcendo pelo fracasso, estava claramente abalado. Durante o coquetel que se seguiu à apresentação, ele se aproximou de Ricardo. Eu estava errado, admitiu ele com dificuldade. Você tomou a decisão certa.
Peço desculpas por ter duvidado. Ricardo estendeu a mão. Todos nós podemos mudar, Dr. Augusto. É isso que esta empresa representa agora. Mas os desafios não haviam terminado. 2 semanas depois da apresentação, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de um advogado representando a família Ferreira, a família de Dr. Augusto. Senhora Helena, disse o advogado, meu cliente gostaria de marcar uma reunião com a senhora. É sobre um assunto do interesse de ambas as partes. Helena ficou desconfiada, mas aceitou a reunião. Ela aconteceu em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Dr. Augusto estava presente, junto com sua esposa, Dona Margarete, uma senhora elegante de aproximadamente 70 anos. Senhora Helena, começou o Dr. Augusto, depois da apresentação da semana passada, minha esposa me contou algo que eu nunca soube, algo relacionado à sua mãe. Dona Margarete pegou uma caixa antiga e a colocou sobre a mesa. Minha querida, disse ela com voz carinhosa, eu trabalhei como secretária na Mendonça Tecnologia entre 1975 e 1980. Eu conheci sua mãe. Trabalhamos juntas por 3 anos. Helena sentiu o coração acelerar. A senhora conheceu minha mãe? Conheci, sim. Helena Santos era a pessoa mais inteligente que eu já encontrei. Ela me ajudou várias vezes, me ensinou coisas sobre o trabalho, me defendeu quando outros funcionários me tratavam mal. Dona Margarete abriu a caixa. Dentro havia cartas, fotografias e documentos antigos. Quando sua mãe foi demitida, eu fiquei revoltada. Sabia que era injusto. Eu guardei algumas coisas dela, pensando que um dia poderia devolver. Mas nunca consegui encontrá-la depois que ela saiu da empresa. Helena pegou uma das fotografias. Era sua mãe, jovem, sorrindo ao lado de outras secretárias em frente ao prédio da empresa. Ela nunca havia visto essa foto. Há uma coisa que você precisa saber, continuou Dona Margarete. Sua mãe não foi demitida por causa da invenção. Ela foi demitida porque descobriu que Henrique Mendonça estava desviando dinheiro da empresa. Helena parou de respirar. Como assim? Dona Margarete tirou alguns documentos da caixa. Sua mãe tinha acesso aos arquivos financeiros porque ajudava na contabilidade. Ela descobriu que o pai do Ricardo estava criando empresas fantasmas para desviar recursos. Quando ela confrontou Henrique sobre isso, ele a demitiu imediatamente e ainda pegou a invenção dela como uma forma de se vingar. Isso significa... Helena tentou processar a informação. Isso significa que sua mãe foi uma pessoa íntegra até o final, disse Dr. Augusto. Ela preferiu perder o emprego e a invenção a ficar calada sobre uma fraude. Dona Margarete entregou mais documentos para Helena. Eu guardei cópias de alguns registros que sua mãe havia descoberto. Na época, eu não sabia o que fazer com essas informações. Mas agora eu sei. Helena examinou os papéis. Eram registros de transferências suspeitas, contratos com empresas que não existiam, movimentações financeiras que não faziam sentido, tudo assinado por Henrique Mendonça. Por que estão me mostrando isso agora? Perguntou Helena. Porque, respondeu o Dr. Augusto, depois de ver sua apresentação, eu entendi que você e Ricardo estão construindo algo maior do que uma empresa. Vocês estão construindo um exemplo, e eu quero fazer parte disso. Dona Margarete assentiu. E por que sua mãe merece que toda a verdade seja conhecida? Ela não foi apenas uma inventora brilhante. Ela foi uma mulher de caráter que preferiu o que era certo ao que era fácil. Helena voltou para a empresa com uma mistura de emoções. Alegria por descobrir mais sobre o caráter de sua mãe, raiva pela injustiça ainda maior do que imaginara e incerteza sobre o que fazer com essas novas informações. Ela procurou Ricardo imediatamente e contou tudo o que havia descoberto. Ricardo ficou devastado ao saber sobre os crimes de seu pai. Isso significa que meu pai não era apenas um ladrão de patentes, disse ele, com a voz quebrada. Ele era um criminoso comum. E isso muda alguma coisa para você? Perguntou Helena. Ricardo refletiu por um momento. Muda, sim. Muda porque agora eu sei que preciso reparar não apenas o roubo da invenção da sua mãe, mas também o roubo do dinheiro da empresa que deveria ter beneficiado todos os funcionários. Helena ficou surpresa com a reação dele. O que você está sugerindo?
Estou sugerindo que investiguemos tudo, que descubramos quanto dinheiro foi desviado, que restituamos esses valores com correção e juros e que usemos isso para criar um fundo permanente de desenvolvimento dos funcionários. Isso pode custar milhões. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Minha família construiu uma fortuna sobre crimes. É hora de transformar essa fortuna em uma força para o bem. Nos meses seguintes, Ricardo contratou auditores independentes para investigar as finanças da empresa desde 1975. A investigação revelou que Henrique Mendonça havia desviado aproximadamente 15 milhões de reais ao longo dos anos, valor corrigido para 2024. Em vez de esconder essas descobertas, Ricardo e Helena decidiram torná-las públicas. Eles organizaram uma segunda apresentação, desta vez focada na transparência total e na reparação histórica. Senhores, disse Ricardo, diante de uma plateia ainda maior que a anterior, descobrimos que os crimes cometidos contra Helena Santos foram apenas parte de um padrão maior de irregularidades. Meu pai desviou recursos que pertenciam a todos os funcionários desta empresa. A revelação causou um rebuliço, mas Ricardo continuou. Por isso estamos anunciando a criação do Fundo Helena Santos de Desenvolvimento Humano. Este fundo será capitalizado com 20 milhões de reais. O valor desviado corrigido, mais juros e multa moral que nós mesmos estamos nos aplicando. Helena tomou a palavra. Este fundo será usado para criar um programa permanente de capacitação, para oferecer bolsas de estudo para funcionários e seus familiares, e para desenvolver projetos de inovação social. Mas mais importante, será administrado pelos próprios funcionários em um sistema de gestão participativa. A plateia explodiu em aplausos. Pela primeira vez em décadas, uma empresa brasileira estava assumindo publicamente os erros do passado e implementando soluções reais para repará-los. Um jornalista na plateia levantou a mão. Senhor Ricardo, o senhor não tem medo de que essa transparência prejudique a empresa? Pelo contrário, respondeu Ricardo. Acredito que essa transparência vai fortalecer nossa empresa. Clientes, fornecedores e funcionários sabem que podem confiar em nós, porque não temos nada a esconder. Outra jornalista perguntou para Helena. Senhora Helena, a senhora poderia ter processado a empresa e ficado com muito mais dinheiro. Por que escolheu esse caminho? Helena sorriu. Porque dinheiro não compra dignidade, e porque quero que a história da minha mãe inspire outras pessoas. Não que se torne apenas mais um caso de ganância na justiça. Nos meses que se seguiram, a Mendonça Tecnologia se tornou um case de sucesso internacional. Universidades enviavam pesquisadores para estudar o modelo de gestão participativa. Outras empresas implementaram programas similares. O governo criou incentivos fiscais para empresas que adotassem práticas de valorização humana. Seu João foi promovido a diretor de segurança e desenvolveu um sistema que foi adotado por 50 empresas em todo o país. Dona Maria lançou sua linha de produtos ecológicos, que se tornou líder de mercado em 2 anos. Carlos abriu uma consultoria especializada em automação sustentável. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na cultura da empresa. Funcionários de todos os níveis se sentiam valorizados e contribuíam ativamente para a inovação. A rotatividade caiu a praticamente zero. A produtividade aumentou 60%. E a empresa se tornou uma das mais desejadas para trabalhar em São Paulo. Helena, agora diretora de desenvolvimento humano, implementou programas que identificavam talentos ocultos não apenas dentro da empresa, mas em comunidades carentes da região. A Mendonça Tecnologia se tornou uma ponte entre a academia e as periferias, oferecendo oportunidades reais para pessoas que nunca haviam tido uma chance. Ricardo descobriu que liderar uma empresa ética era muito mais gratificante do que simplesmente buscar lucros. Ele começou a dar palestras sobre liderança responsável e se tornou uma referência em gestão humanizada. Mas nem tudo foram flores. A transformação trouxe pressões de grupos conservadores que achavam que a empresa estava perdendo o foco nos negócios.
Alguns concorrentes tentaram aproveitar momentos de ajuste para roubar clientes. Houve períodos de incerteza financeira durante a implementação das mudanças. O momento mais difícil veio quando um grupo de investidores internacionais ofereceu comprar a empresa por uma quantia astronômica, com a condição de que Ricardo e Helena saíssem da gestão e que a empresa voltasse ao modelo tradicional de administração. É uma oferta de 200 milhões de reais, disse o representante dos investidores durante uma reunião. Vocês podem se aposentar milionários e deixar que profissionais experientes cuidem dos negócios. Ricardo e Helena se entreolharam. Era dinheiro suficiente para resolver todos os problemas financeiros de suas famílias para sempre. Precisamos conversar, disse Helena. Eles se reuniram naquela noite no escritório da empresa, o mesmo lugar onde tudo havia começado 2 anos antes. O prédio estava vazio, apenas eles dois e suas reflexões. É muito dinheiro, disse Ricardo. É muito dinheiro, concordou Helena. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Sabe o que eu aprendi nestes 2 anos? Disse Helena finalmente. Aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. Ricardo assentiu. E eu aprendi que algumas conquistas não podem ser compradas nem vendidas. Então estamos decididos? Estamos decididos. No dia seguinte, eles rejeitaram a oferta dos investidores internacionais. Em vez disso, criaram um modelo inovador. Transformaram a Mendonça Tecnologia em uma empresa cooperativa, onde todos os funcionários eram sócios e participavam dos lucros. A decisão gerou controvérsia no mundo empresarial, mas os resultados falaram por si. A empresa cooperativa cresceu 50% no primeiro ano. Os funcionários sócios trabalhavam com dedicação redobrada porque sabiam que estavam construindo algo para si mesmos e suas famílias. Helena usou sua parte dos lucros para criar uma fundação que oferecia cursos de idiomas e capacitação técnica em comunidades carentes. O projeto se espalhou para outras cidades e, em 5 anos, havia beneficiado mais de 10 mil pessoas. Ricardo investiu em pesquisa e desenvolvimento, criando parcerias com universidades para desenvolver tecnologias sociais. A empresa se tornou pioneira em soluções tecnológicas para problemas sociais brasileiros. Mas a história mais emocionante aconteceu 3 anos depois da transformação. Helena estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era uma jovem de 25 anos, formada em engenharia, que queria conhecer a mulher que havia inspirado sua carreira. Meu nome é Ana Santos, disse a jovem. Sou neta de Helena Santos, sua mãe. Helena ficou em choque. Ela não sabia que tinha familiares vivos. Sua mãe era minha tia, explicou Ana. Minha avó, irmã dela, sempre contava histórias sobre a Helena, que foi injustiçada na empresa. Quando eu vi suas entrevistas na televisão, eu soube que tinha que encontrá-la. Ana contou que a família havia perdido contato com Helena Santos depois que ela foi demitida da empresa. Ela havia se mudado para outra cidade, se casado novamente e perdido o contato com os parentes. Ana havia crescido ouvindo histórias sobre a tia brilhante que havia sido vítima de uma injustiça. Eu me formei em engenharia por causa das histórias da tia Helena, disse Ana. E quando vi o que a senhora fez, quis seguir seus passos. Helena ficou emocionada ao descobrir que não estava sozinha no mundo, mas ficou ainda mais emocionada quando Ana contou o motivo real de sua visita. Eu quero trabalhar aqui, disse Ana. Quero ajudar a continuar o trabalho que minha tia começou e que a senhora está terminando. Ana foi contratada como engenheira da empresa. Ela trouxe ideias frescas e uma energia contagiante, mas, mais importante, trouxe a sensação de que o ciclo estava se completando. A injustiça contra Helena Santos não havia sido apenas reparada, havia sido transformada em uma força positiva que continuaria impactando gerações. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta história de transformação e justiça? Helena fez as escolhas certas ao buscar reparação através da dignidade em vez da vingança?
Conte nos comentários sua opinião sobre como pequenas atitudes podem transformar grandes injustiças. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.